Eu sei que a tua mão pode me alcançar. Sei que os teus olhos estão a me olhar. Sinto teu perfume perto de mim. Salve Maria Santíssima. Hoje nós iremos falar sobre a importância da Igreja Católica em nossas vidas e as acusações, né, que fazem contra a Igreja, falando que ela é a Babilônia, que ela é a grande meretriz, a grande prostituta do Apocalipse. Sabemos que não é isso, né? Vamos para o que os santos nos ensinam, eles são os grandes mestres. Santo Inácio de Antioquia vai falar o seguinte no ano 107. Onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Carta aos Herminenses. Convém estar sempre de acordo com o modo de pensar do vosso bispo. Por outro lado, já o estáis, pois o vosso presbítero, famoso justamente por isto e digno de Deus, sintoniza com o bispo da mesma forma que as cordas de uma harpa, que mostra a unidade da Igreja, né? Com vossos sentimentos unânimes e na harmonia da caridade. Constituís um canto a Jesus Cristo, mas também cada um deve formar juntamente com os outros um coro. A concórdia fará com que sejais unissonos. A unidade vos fará tomar o dom de Deus. E podereis cantar a uma só voz ao Pai por Jesus Cristo. Também Ele então escutar-vos-á e reconhecerá pelas obras que sois membros do seu Filho. Importante, por conseguinte, vivermos numa irrepreensível unidade. Assim poderemos participar constantemente da união com Deus. Carta de Santo Inácio aos Efésios. Perseverai na unidade sob o olhar de Deus. Santo Inácio escrevendo também a São Policarpo. Não existe entre vós que possa dividir-vos vossa união com o bispo e os presbíteros, seja uma imagem antecipada e um sinal da vida eterna. É a carta de Santo Inácio aos Magnésios. Tertuliano vai falar o seguinte: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Vede como se amam. É a apologia sobre os cristãos. A Tertuliana é do ano 220. São João Crisóstomo, doutor da Igreja, vai falar o seguinte: não se afaste da Igreja. Nada é mais forte do que ela. Ela é a tua esperança, o teu refúgio. Ela é mais alta que o céu e mais vasta que a terra. Ela nunca envelhece. Santo Irineu de Lyon, né, que escreveu o tratado, não um tratado, mas poderíamos dizer assim, um tratado contra os hereges, e um grande defensor da fé e da tradição oral. O seu tratado, que vai ser contra os hereges, vai colocar muito essa solidificação da tradição oral, porque os hereges defendiam já desde esse tempo, muitas vezes, só a escritura. Alguns hereges já defendiam isso, que vai culminar no protestantismo, né, depois de vários séculos. Com efeito, é a própria Igreja que foi confiada o dom de Deus. É nela que foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade, confirmação da nossa fé e medida da nossa acessão para Deus. Pois lá onde está a Igreja, ali também está o Espírito de Deus. E lá onde está o Espírito de Deus, ali está a Igreja e toda a graça. São Hipólito fala o seguinte: a Igreja é o local onde floresce o Espírito. No ano 160 a 235 foi o tempo que ele viveu. São Justino, também Aristide de Atenas, vai falar o seguinte: o mundo foi criado em vista da Igreja. Clemente de Alexandria vai nos falar: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama Igreja. Que estupendo mistério! Há um único Pai do Universo, um único Logos do Universo, e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem, que se tornou mãe, e me agrada chamá-la Igreja. São Cipriano vai falar o seguinte: a esposa de Cristo não pode adulterar, é fiel e casta. Aquele que se separa dela saiba que se junta com a adúltera, e que as promessas da Igreja já não o alcançam. Aquele que abandona a Igreja, não espere que Jesus Cristo o recompense. É um estranho,
um proscrito, um inimigo. Não pode ter Deus por pai no céu quem não tem a igreja por mãe na terra. Santo Agostinho vai falar o seguinte: Roma locuta, causa finita. Roma falou, encerrada a questão. A igreja é o mundo reconciliado, ainda Santo Agostinho. Quem não crê que a igreja lhe perdoa os pecados, a esses não lhe serão perdoados os pecados. A igreja avança em sua peregrinação, através das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Ele escreve isso na Cidade de Deus. Alegremos-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornados não somente cristãos, mas o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao dar-nos Cristo como cabeça. Admirai e rejubilai, nós nos tornamos Cristo, com efeito, uma vez que Ele é a cabeça, e nós somos os membros. O homem inteiro é constituído por Ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que significa isto? A cabeça e os membros. Cristo é a igreja. Teria tantos outros santos para citar aqui. Citando mais uma, Santa Catarina de Sena. Foi na dispensa da hierarquia eclesiástica que eu guardei o corpo e sangue do meu filho. Santa Catarina ouviu isso de Deus, né? Foi no seio da igreja hierárquica que o Senhor depositou o seu mais precioso tesouro. Ainda Santa Catarina de Sena falou isso. Tenho a certeza de que quando eu morrer, a única causa de minha morte será meu amor pela igreja. Santa Teresa de Ávila. Eu sou filha da igreja. Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. Então, mostra aqui claramente na tradição essa loucura que é dizer que a Igreja Católica é um reavivado paganismo. Isso é uma das caricaturas que se construiu da Igreja, né? Um simulacro. Toda caricatura a gente sabe que vai distorcer a verdadeira imagem daquilo a que se refere. E no caso não é diferente nesse caso, essa comparação grotesca da igreja que é a esposa e imaculada sendo comparada com a prostituta. Isso é loucura. Este artigo e essas colocações que eles colocam, essas posturas que eles têm e fazem as colocações de forma movida só pelo ódio, sem dúvida é um artigo de falta de fé, não é um artigo de fé. Porque toda verdade vem de Deus. Vou ler um pequeno texto aqui. Qualquer pessoa de fé há de concordar que toda verdade vem de Deus. Outro fato é que em todos os povos e culturas há elementos que são reflexos da luz da verdade. Temos como exemplo a instituição da família, os conceitos éticos e morais, a concepção de justiça e muitos outros. O mesmo acontece no campo religioso, na qual a grande maioria das religiões prega o bem ao próximo, o julgamento dos homens, a bem-aventurança dos justos, a condenação dos malfeitores, o governo do universo por um Deus que ama os homens. Desta forma, toda a verdade que há no mundo veio de Deus, pois Ele é a única fonte da verdade. Aquilo que vai falar São Tomás de Aquino, né? Aonde está a verdade, lá está uma ação do Espírito Santo. Ninguém pode falar a verdade se não for uma graça do Espírito, seja essa pessoa batizada ou não, porque toda a verdade vem de Deus, né? Toda a verdade. As meias verdades não, mas aonde existe uma verdade, não uma verdade, quando eu falo aqui, não é um relativismo da verdade. Mas, por exemplo, se existe algo de verdadeiro na boca de um pagão, é porque Deus inspirou naquele momento para que ele tivesse sabedoria para isso, né? Exemplo, São Tomás de Aquino aproveita a grande riqueza de Aristóteles, um pagão, mas com uma sabedoria enorme. Ainda sobre o Salmo, né? Qualquer feixe de luz que se infiltre na escuridão vem do Senhor. Por isso disse o salmista, porque em vós está a fonte da vida, e é na vossa luz que vemos a luz. Salmo 35, versículo 10. Elementos comuns entre as doutrinas pagãs e a mensagem cristã é natural. Elementos comuns, não igualdade. O homem em todos os tempos e culturas manifestou a sua fé na existência de uma divindade. Interessante notar que sempre procuraram prestar culto àquilo que queriam ser Deus, instituindo um conjunto de normas que visavam estabelecer uma relação entre homem e Deus. Um exemplo disso é a questão dos rituais, os sacrifícios de adoração,
a hora de refletir sobre o que Deus mandou, sobre os mandatos de Deus. Todas as leis civis das nações antigas eram leis religiosas. Isto mostra que foi através da busca de Deus que o homem procurou normatizar a ética e moral, que visava o bem comum. Ora, sabemos que as leis de Deus são para a felicidade do homem. Marcos 2, 27. Toda a verdade que os povos pagãos conseguiram perceber veio de Deus, que é fonte de toda a verdade. No entanto, os elementos da verdade não foram transmitidos através de uma revelação de Deus, mas foram captados através da percepção do mundo criado e da lei natural, a que fala São Paulo lá em Romanos, né? Que Deus gravou no coração de cada um. Isto é confirmado pelo apóstolo São Paulo. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, o lei em si mesmo, pois Deus o revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempre eterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência, por suas obras, de modo que não se podem excusar. Romanos 1, do 29 ao 20. Então aqui vai mostrando que as similaridades que existem entre algumas coisas pagãs e a Igreja Católica não é a questão da Igreja ter herdado e imitado o paganismo, não. A Igreja Católica foi vendo aquilo que era um elemento bom e ela foi vendo que ali tinha uma luz que apontava para, não somente para ser abandonado aquela prática, nem ser imitado, mas deveria ser uma prática purificada, porque ali apontava algo para Deus, apontava. Então, por exemplo, quando eles adoravam os deuses, era errado, porque eram os ídolos, mas na verdade eles queriam, sem dúvida, adorar o Deus verdadeiro, mas não conheciam. Então o desejo de adoração, de adorar um Criador, é inato, né, do homem. O homem, de fato, ele foi criado para servir, amar e adorar o Senhor.